me resgatou. Em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Então vamos continuar o estudo 14 da Escolinha da Divina Vontade, o volume 20. Então é o volume 20, 22 de outubro de 1926. O grande bem que levará ao reino do Fiat. Como será preservativo de todos os males, assim como a Virgem, enquanto não fez nenhum milagre, fez o grande milagre de dar um Deus às criaturas. Então a gente já meditei só até essa parte aqui, do grande bem que levará ao reino, como será preservativo de todos os males, e a parte da Nossa Senhora ontem, né, que ela fez o grande milagre de dar um Deus às criaturas. Agora ele vai falar da Luísa, da parte do reino. Então ele fala, né, ele falou, né, sobre a mãe dele. Minha filha, agora que deve preparar o grande reino do Fiat, um grande milagre do reino do Fiat Supremo, e estou fazendo com você, como filha primogênita da minha vontade, né, a primeira, como fiz com a soberana rainha, quando preparei o reino da redenção. A atraí tanto a mim, a mantive tão ocupada em seu interior, para poder formar junto com ela o milagre da redenção. E havia tanta necessidade, tantas coisas que juntos tínhamos que fazer, que refazer, que completar, que tive que esconder em seu interior qualquer coisa que pudesse chamar-se milagre. Então ela não tinha nada exteriormente, nada extraordinário, exceto a virtude perfeita. Com isso, a deixei mais livre para fazê-la navegar o mar interminável do Fiat eterno, e assim pudesse ter acesso à divina majestade para obter o reino da redenção. Então, é o que Jesus estava explicando no vídeo sobre a redenção, se eu não me engano, no vídeo 6. 5 ou 6, que é o que eu estou assistindo. Sobre isso, do Filho da Divina Vontade, não ter nada no exterior que chame a atenção. O reino não tem, como é que é a palavra que ele falou? Que está até na Bíblia. O reino de Deus não é, como é o nome? O reino de Deus é o culto na alma, né? Não é, nossa, meu Deus, fugiu a palavra. Que o reino de Deus está entre nós, né? É na alma. Não tem nada assim externo, a gente não tem nada, da pessoa não tem nada diferente externamente dos outros seres humanos, é normal. Ninguém sai brilhando, né, como foi falado. Não tem nada de glamour, de brilho,
depois meu pai me lembra a palavra. O reino de Deus não é... Não lembro não lembro. Então, assim, exteriormente, a Nossa Senhora foi a mesma coisa. Exteriormente, ela tinha perfeita virtude, exceto isso, ela não tinha mais nada de incomum, né? Com isto, a deixei mais livre para fazê-la navegar o mar interminável do Fiat eterno, e assim pudesse ter acesso à divina majestade para obter o reino da redenção. Por que que estava falando sobre isso na aula, né? Nesse vídeo? Porque Jesus estava explicando, né? Como que a gente vive hoje. Né? A gente recebe tudo que Jesus, Maria e Luísa já fizeram. A gente recebe o reino. O que a Luísa fez, está feito. Tipo assim, a gente não tem que imitar ela, ter a mesma vida que ela, fazer as orações igual ela, entendeu? Então, a gente vive a partir do que Deus fez nela, o que Ele deixou depositado nela como cabeça de missão, né? Como primogênita. A gente recebe os bens que foram depositados nela. A nossa vida é como se fosse a de Adão e Eva antes do pecado, né? A vida de Adão e Eva antes do pecado. Aí, assim, aí ele tava falando, então tem gente que pode perguntar, então por que a gente não tem veste de luz, né? Como Jesus fala que Adão tinha. Porque o reino é na alma. Aí foi essa hora que ele explicou. O reino da divina vontade é na alma. Exteriormente não tem nada. É na alma. É espiritual. E aí falou, Jesus e Maria também, seres humanos que não brilhavam, né? Não tinha veste de luz. A única vez que Jesus apareceu uma vez glorificado para os apóstolos, né? Os 3, só para 3, e depois de ressuscitado, ele nem todos viram ele. Algumas pessoas viram ele com o corpo glorificado. Então é isso. Aí ele fala, o que teria sido mais se a celestial rainha tivesse dado vista aos cegos, a palavra aos mudos e demais, ou bem o milagre de fazer descer o verbo eterno sobre a terra? Os primeiros teriam sido milagres acidentais, passageiros e individuais. Em troca, o segundo é milagre permanente para todos, sempre e quando o queiram. Por isso, os primeiros teriam sido como um nada comparados ao segundo. Ela foi o verdadeiro sol que, eclipsando tudo, eclipsou em si o mesmo verbo do Pai, germinando de sua luz todos os bens, todos os efeitos e milagres que produziu a redenção. Mas, como o sol, produzia os bens e os milagres sem fazer-se ver ou fazer-se notar de que era ela a causa primária de tudo. De fato, tudo o que eu fiz de bem sobre a terra, eu fiz porque a imperatriz do céu chegou a ter seu império na divindade, e com seu império me trouxe do céu para me dar as criaturas. E agora a parte da santificação. Agora, assim estou fazendo contigo, para preparar o reino do Fiat Supremo. E já fez, né? Já fez na Luísa. Tenho-te comigo, faço-te navegar o mar interminável dele, para te dar o acesso junto ao Pai Celestial, a fim de que lhe supliques, venças, imperes, para obter o Fiat do meu reino. E para cumprir e consumar em ti toda a força milagrosa que se necessita para um reino tão santo, tenho-te continuamente ocupada em teu interior no trabalho de meu reino. Faço-te girar continuamente para fazer, para refazer, para completar tudo o que se necessita e que todos deveriam fazer, para formar o grande milagre de meu reino. Externamente nada deixo aparecer de milagroso em ti, exceto a luz de minha vontade. Alguns poderão dizer, como?
tantos presságios que manifesta o bendito Jesus a esta criatura deste reino do Fiat Divino. Os bens que trará ultrapassarão criação e redenção, aliás, será a coroa tanto de uma como da outra. E apesar de tanto bem, nenhuma coisa milagrosa no exterior se vê nela como confirmação do grande bem deste reino do eterno Fiat. Enquanto os outros santos, sem o presságio deste grande bem, fizeram milagres a cada passo. Mas se você olhar para trás e considerar minha amada mãe, a mais santa de todas as criaturas, o grande bem que encerrou em si e que trouxe às criaturas, não há quem possa comparar-se a ela, fez o grande milagre de conceber em si o Verbo divino e o presságio de dar um Deus a cada criatura. E diante deste prodígio jamais visto nem ouvido, de poder dar o Verbo eterno às criaturas, todos os outros milagres unidos juntos são pequenas chaminhas diante do sol. Agora, quem deve fazer o mais não é necessário que faça o menos. Assim, diante do grande milagre do reino de minha vontade, restabelecido em meio às criaturas, todos os outros milagres serão pequenas chaminhas diante do grande sol de meu querer. Cada dito, verdade e manifestação sobre ele é um milagre que saiu de minha vontade, como preservativo de todo o mal, e para vincular as criaturas a um bem infinito, a uma glória maior, a uma nova beleza toda divina. Cada verdade minha sobre meu eterno querer contém o poder e a virtude prodigiosa, mais que se ressuscitasse a um morto, que se curasse a um leproso, que um cego visse, que um mudo falasse, porque minhas palavras sobre a santidade e poder de meu Fiat ressuscitarão as almas à sua origem, as curarão da lepra que produziu a vontade humana, lhes dará a vista para ver os bens do reino de minha vontade, porque até agora eram como cegos. Lhes dará a palavra a tantos mudos que, enquanto sabiam dizer tantas outras coisas, somente para minha vontade eram como tantos mudos que não tinham palavra. E além disso, o grande milagre de poder dar uma vontade divina a cada criatura, que contém todos os bens. O que não lhes dará quando estiver na posse dos filhos do seu reino? Eis porque te tenho toda ocupada no trabalho deste meu reino, e há muito que fazer para preparar o grande milagre de que o reino do Fiat seja conhecido e possuído. Por isso, seja atenta em atravessar o mar interminável de minha vontade, a fim de que venha estabelecida a ordem entre Criador e criatura. E assim poderei fazer o grande milagre por meio de ti, de que o homem regresse à sua origem de onde saiu. Incrível. Então ele está explicando. Muita gente pode pensar, que grande coisa é essa que Jesus fez em Luísa? Ele fala tanta coisa incrível dela, que revelou para ela, que é muito incrível, mas a gente olha para ela e não vê nada. Não vê nada. Nada de incrível, nada de extraordinário, nada de estrepitoso, nada. Não fez nenhum milagre, sendo que os outros santos a cada passo faziam milagre. Pedro, a sombra do Pedro, o apóstolo, passava e convertia um monte de gente. Padre Pio ia confessar as pessoas, conseguia enxergar o que estava lá dentro do coração da pessoa e falar os pecados dela. E um monte de milagres que os santos fizeram, né? Se a gente for pensar nos santos, a vida de cada santo. Santos que voavam, que brilhavam, que voavam, um monte de coisa incrível assim que eles faziam. Extraordinárias, né? Extraordinárias. Mas exteriormente, extraordinárias. E aí a Luísa não tem nada. Então, como assim? Se ele fala que
manifesta para ela tanta coisa incrível que ultrapassará os bens da criação e redenção? Será como coroa da criação e redenção? E eu não vejo nada nela. E apesar de tanto bem, nenhuma coisa milagrosa se vê, como confirmação do grande bem deste reino. Senhor, a gente tem que ser muito espiritual para entender isso. Porque se a gente fica assim nessa, né? Ah, não existe, não vejo, não vejo essa grandeza desse reino, essa grandeza dessas verdades, não vejo essa grandeza, não vejo. Não vejo essa grandeza na vida da Luísa, nessa missão dela, não vejo nada. Parece que não, como assim? Não consigo entender como é a confirmação, né? Como que é uma coroa de todos os bens. Como que ultrapassará a criação e redenção? Não consigo entender. Se a gente olha só para a Terra, só para o exterior, para ficar olhando de forma superficial, só para o humano, não, grande é curar um cego, é a pessoa estar cega na frente dela, chegar lá um cego de nascença, sem o olho, e ela colocar a mão nele e ele ter um olho. Coisa grande, assim, se fosse ultrapassar todos os bens da redenção e da criação, ela tinha que olhar para a pessoa e a pessoa sair andando, ressuscitada. Ela tinha que ressuscitar o morto só de olhar para ele. Que aí ia ultrapassar, né? Porque ela ia ultrapassar até que falou, os milagres, os bens da redenção. Então, Jesus, ele veio na terra, ele curou o cego, ele tocava na pessoa e ela ficava curada. Então, para ultrapassar Jesus, ela tinha que só pensar, mas Jesus fez isso também, né, de longe. Mas ela, tipo assim, entendeu? Tinha que ser uma coisa que tinha que ultrapassar o que aconteceu na redenção. Tinha que ultrapassar a criação, tinha que ser mais, então tinha que acontecer uns milagres mais extraordinários. Então o Pedro, por exemplo, pensar no Pedro, passou a sombra dele, converteu 3.000 pessoas. Então tinha que ser assim, então ela tinha que ir gente lá na casa dela, e só de entrar no quarto dela, só de sentir o cheiro dela, já sai de lá convertido e curado de todas as enfermidades. Tinha que ser assim, para dizer que ultrapassa todos os bens. A pessoa tinha que ir um monte de gente lá na casa dela, na porta da casa dela, tudo doente, todo mundo doente, cego. E ela falar Fiat, uma palavra assim, Fiat, e as pessoas todas de lá sair curadas da cegueira. Tinha que ter um monte de gente lá, cadeirante, sei lá, com enfermidades assim de, sei lá o que, um monte de coisa. E ela falar, Deus te abençoe, e a pessoa sai andando curada. Tinha que ser assim. Só acredito se fosse assim. Então, isso é que Jesus falou da soberba, né? Você colocar defeito, ficar caçando confusão e não ver as coisas assim, não conseguir enxergar, não conseguir entender o que Deus está falando aqui. Porque se a gente quer entender, a gente entende, né? O que ele está falando. O que é mais milagroso? É receber a cura da sua visão humana? É um corpo humano ser ressuscitado? Ou é uma alma retornar à origem primordial da criação? Ressuscitar a sua origem? Qual que é o maior milagre? É viver assim, cura uma cegueira, mas você continua doente de outras coisas e também não tem cegueira espiritual, não consegue curar as misérias aqui desse tempo que a gente vive na Terra, desse corpo que vai voltar ao pó. É isso que é grande milagre, que é um grande bem. É um grande bem curar um corpo que vai depois morrer.
Ah, não, mas então ela tinha que fazer um milagre, então, pra ela falar Fiat e a gente nunca morrer mais. Mas que adianta a gente ficar eternamente aqui e cego, espiritualmente, e não conhecer o nosso Pai, o Deus, o Criador? Que sentido que tem isso? Ah, tá, então tinha que ser assim. Pode ser, né? Então, para ser maior, então tinha que ser um milagre, assim, da gente ser curado de todas as doenças e sair brilhando e nunca mais ter uma doença, e nunca mais morrer. E a terra, e ficar tudo lindo, maravilhoso aqui na terra, não ter mais nada. E a gente sem conhecimento, sem entender a verdade, é o conhecimento, gente, que é o grande milagre. Para a gente abrir os olhos espirituais, é abrir os olhos da alma, é curar a alma. O, o, os benefícios da, tipo assim, essa parte do corpo é uma consequência, como Jesus falou. Até nos corpos vai ter o benefício, mas o mais importante é a alma. Então, é o grande milagre, o reino da divina vontade. É o grande milagre. E esse grande milagre, as verdades, como ele falou aqui. Grande milagre, ele falou assim, ó. Cada dito, verdade e manifestação sobre ele é o milagre que saiu de minha vontade, como preservativo de todo o mal. E para vincular as criaturas a um bem infinito, a uma glória maior, a uma nova beleza toda divina. O bem infinito, Deus. A gente já viveu o céu na terra. O céu é Deus. Como eu estava ouvindo, eu não sei o nome dele, padre, que a Aline mandou ontem no grupo. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele. Ele estava falando umas coisas interessantes sobre o batismo, sobre a eternidade, sobre o céu. E ele falou que, acho que era o Santo Agostinho, estava numa reunião com os amigos tentando entender o que é a eternidade. Aí a mãe dele, depois de um tempo, falou: a eternidade és tu, Santíssima Trindade. A eternidade é Deus, o céu é Deus. E quando a gente já possui Deus, por causa desse milagre incrível que acontece, dessas palavras que faz a nossa vontade humana se render e nunca mais querer ter vida, é já viver o céu na terra, já viver a eternidade em vida, já ter esse bem maior que é Deus aqui. Deixa eu ver aqui o nome dele. É Padre Mateus Aquino. Ele estava falando sobre um simpósio que vai ter de teologia ascética e mística, aí ele falou sobre isso, da eternidade, né? Então, é isso que Jesus estava explicando, né? O grande bem. Então, vamos ler aqui de novo. Assim, estou fazendo contigo. Porque até a Luísa tinha essa dúvida. Até ela pensava isso. Como pode ser? O que Jesus está falando é tão incrível, que ele está falando que vai coroar a criação e redenção. E ela também não via nada nela. Ela não via nada. Ela achava que estava, como assim? Ela mesma se perguntava isso, né? Pensava sobre isso. Como pode ser? Se para outros os outros faziam tanta coisa assim extraordinária e eu sou tão ordinária, assim, comum, né? Ordinariamente, não tem nada extraordinário. E aí ele tá falando com a minha mãe também foi assim. É minha mãe. Minha mãe. Assim estou fazendo contigo para preparar o reino do Fiat Supremo. Tenho-te comigo, faço-te navegar o mar interminável dele para te dar o acesso junto ao Pai Celestial, a fim de que lhe supliques, venças, imperes para obter o fiat do meu reino. O fiat do meu reino. A Nossa Senhora obteve o fiat da redenção. Desse jeito, vivendo desse jeito. Com ele, né? Com essa vida interior. Separada, né? Separada, como ele falou. Uma vida comum,
exteriormente, mas interiormente ela trabalhava no interior, junto com Deus o tempo todo, navegando, né? Mergulhada em Deus o tempo todo, suplicando para vencer, imperar e obter o Fiat do reino da redenção. E agora a Luísa, para obter o Fiat do reino da santificação. E isso aconteceu já. Já aconteceu. E para cumprir e consumar em ti toda a força milagrosa que se necessita para um reino tão santo, tenho-te continuamente ocupada em teu interior no trabalho do meu reino. Então, a Nossa Senhora vivia assim, continuamente ocupada no interior no trabalho do reino da redenção. E ele fez assim com a Luísa, continuamente no reino da santificação. Faço-te girar continuamente para fazer, para refazer, para completar tudo o que se necessita e que todos deveriam fazer, para formar o grande milagre de meu reino. E externamente nada deixo aparecer de milagroso em ti, exceto a luz de minha vontade. A única coisa que aparecia exteriormente que as pessoas sabiam era isso. Ela só faz a vontade de Deus. E isso as pessoas percebiam, ela falava. A vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. É interessante isso que ela falou, que ele falou aqui, ó. O que ela fez? E para cumprir e consumar em ti toda a força milagrosa que se necessita para um reino tão santo, tenho-te continuamente ocupada em teu interior no trabalho de meu reino. Tenho-te continuamente ocupada em teu interior no trabalho de meu reino. Faço-te girar continuamente para fazer, refazer, para completar tudo o que se necessita e que todos deveriam fazer. Ela fez isso em nome de todos. Ela passava por cada ato da criação, cada ato da redenção. Reconhecia, colocava um beijo, um eu te amo, um agradecimento, em nome de todos, por tudo que Deus fez na criação e redenção. Ela recebia esses bens. Ela recebia esses bens que nós não recebemos. Ela reconhecia o que nós não reconhecemos, o que todos não reconheceram. E ela fazia isso em nome de todos. Aí era o que eu estava ouvindo ontem nesse vídeo da redenção. Acho que era o 6 mesmo, essa parte. Que isso é o maior milagre. É uma coisa assim, incrível que acontece. A gente fazer isso em nome de todos. Deus recebeu o seu beijo, né? E ele vê no seu beijo todos, não é assim. Deixa eu explicar direito, né, o que estava falando. Você ama a Deus, você ama, você é um só, né? Mas por causa da sua intenção de fazer isso, com a vontade dele, ele recebe o amor de todos, como se era para todos fazer isso, amar a Deus sobre todas as coisas, fazer tudo por ele, respirar por ele. E você faz isso em nome de todos, na divina vontade. Na divina vontade, ele recebe esse seu ato de amor por ele, como se todos amassem. Aí você fala, mas como que acontece isso? Meu Deus, como que acontece isso? Ele que fez assim. É a vontade dele que dá ela, aí é o que ele estava explicando, que sobre o valor do ato. Foi muito interessante entender isso, ele falar desse jeito, como ele que dá o valor ao ato. Assim, ó. Você dá, por exemplo, você oferece um ato de adoração para Deus. E você é um só. E você faz uma adoração assim que você pensa, nossa, eu fiz tão pouco. Mas a sua intenção é fazer em nome de todos. E você vive com a vontade divina. Você vive com a vontade divina. E a sua intenção é fazer em nome de todos. Para você, essa adoração, esse eu te amo que você falou para Deus, eu te amo, papai. Para você foi uma coisa assim, só eu te amo.
mas ele recebe como se todas as criaturas falassem eu te amo para ele. Ele recebe o eu te amo dele mesmo. Ele fala, por exemplo, você está lendo o livro do céu, ele fala eu te amo. E aí você responde eu te amo. Esse eu te amo da criatura, ele dá o mesmo valor do eu te amo dele. Aí você fala impossível. Não tem como. Gente, quem dá o valor é ele. Ele que dá o valor. Para você, foi o. Se a gente colocasse um valor, igual ele falou, deu exemplo no vídeo. Se ele colocasse um valor, o eu te amo dele vale 100 mil. O eu te amo dele vale 100 mil dólares. Pensar assim. Um exemplo para a gente entender. 100 mil dólares. Aí você responde, eu te amo. Aí você, se você fosse dar o valor com a sua vontade, você ia falar, vale 1 centavo. Mas ele fala, esse eu te amo seu vale 100 mil dólares. Por quê? Por causa da sua intenção. A sua intenção é falar eu te amo em nome de todos. E você faz isso com a vontade dele. E aí vale 100 mil. Vale 100 mil. Aí eu tava pensando sobre isso, né? E eu, Senhor, quem dá o valor? Por exemplo, quando a gente dá um presente para uma pessoa, a gente dá um presente para alguém. Quem que dá o valor nesse presente? Quem recebe. Por exemplo. Por isso que eu tô falando que o eu te amo, quem dá o valor no eu te amo é Deus. Porque ele olha para a sua intenção. Ele olha para o seu amor que quer abraçar todos, que quer. Porque você vive com a vontade dele. A vontade dele te faz, te incita, te faz entender que ele quer receber o amor de todos. Por causa dele ter curado a sua cegueira, dele ter ressuscitado a sua alma, você consegue entender o que ele fala. E ele fala, todos deveriam me amar continuamente, todos, a respiração de todos deveria ser para mim. Você fala, nossa, eu quero tanto, tanto que todos te amem, que respirem por ti. Você quer realmente, você deseja isso verdadeiramente. Você verdadeiramente deseja que todos amem, que todos falem eu te amo para Deus a cada respiração. Você deseja realmente, a sua intenção realmente é essa. E ele vê no seu coração realmente. Então, para ele, isso tem um valor igual ao eu te amo dele. Ele que coloca o valor. Ele que fala, vale 100 mil. E aí, se você pensa, Senhor, se a gente pensar, né, então, fazer uma comparação, uma analogia nas nossas relações humanas aqui. Por exemplo, a relação entre um pai e um filho, entre uma mãe e um filho. Quando o seu filho, eu tenho um filho pequenininho, bem pequeno, criancinha, de 4 anos. E aí ele vai e faz um desenho. Ele vai no dia do seu aniversário, ele escondido de você, pega um papel, pega umas canetinhas e desenha. Desenha alguma coisa assim. E ele faz o desenho, né, de 4 anos, imagina como vai ser o desenho. Vai ser uma bonequinha de aquelas pernas de palitinho assim. Aí ele vai colocar um cabelo, vai tentar desenhar seu cabelo. O meu cabelo é enrolado, vai desenhar um cabelo enrolado assim. Vai colocar vários detalhes assim, não sei. Às vezes ele até coloca a cor da roupa que você gosta, coloca rosa, a roupa rosa. Tenta desenhar um vestido parecido com o seu. Tenta desenhar uma coisa assim que ele vê que você faz muito. Não sei, ele faz um desenho, te entrega. Mamãe, toma seu presente de aniversário. Te dá um beijo, um abraço. Gente, aquilo ali. Para ele não fez nada, ele só fez um desenho. Ele nem vê que foi tanto, sabe assim, ele não dá tanto valor, ele acha que é só um desenho, que é só um beijinho que ele tá te dando, é só um abraço, é só um feliz aniversário. Mas a mãe, meu Deus, a mãe fica louca de amor pelo filho. Meu Deus, aquilo ali, para ela é tudo. Ela dá valor naquele desenho, naquele abraço, naquele beijinho, naquele cheirinho. Um valor altíssimo naquele presente do filho.
por causa do amor que ela vê no filho, do esforço que ele fez, do sacrifício que ele fez para poder te dar o presente. E você vê aquilo como uma coisa grandiosa e guarda para toda a eternidade, para todo sempre você guarda aquele papelzinho que ele fez. Parece ser nada, mas para você tudo aquilo ele tem um significado, um valor que você dá, você que recebeu dá. O umbigo do seu filho. A gente, mãe, guarda o umbigo do filho numa caixinha tão bonitinha. Um umbigo, uma coisa assim, o filho, aí às vezes o filho vê aquilo ali e fala, mas por que, mãe, que a senhora guarda isso? Nossa, isso aqui para mim é uma coisa que eu quero guardar, porque me lembra o dia do seu nascimento, isso aqui para mim tem um valor, então eu guardo com muito amor e carinho essa caixinha. A caixinha, o seu primeiro sapatinho, um sapatinho velho lá assim. Aí a criança olha, mãe, por que a senhora guarda esse sapatinho tão velho? Meu filho, esse sapatinho foi o primeiro que você usou. Para mim ele tem um valor assim, você não tem noção. Como eu gosto de guardar esse sapatinho para lembrar, porque tem um valor. É o seu sapatinho, meu filho amado. Então, quem dá valor é quem recebe. Então, Deus, ele quer assim, ele que dá valor no ato. Porque a gente é esse filhinho pequeno, criatura pequena, limitada, mas que quer amar, que tem ele olha a intenção. Então, para ele, esse eu te amo tem um valor o mesmo dele, porque você quer. Porque ele fala, você entende que ele está falando eu te amo. Ele fala eu te amo. E você entende que ele fala eu te amo para todo mundo. Que ele fala eu te amo constantemente, ele tá cercando a criatura, todas as criaturas com amor. Ele sabe que não é só para você, você sabe que o seu te amo de Deus não é só para você. Que ele ama a todos. Na divina vontade você tem esse conhecimento, essa dimensão de conhecimento. Ele está falando eu te amo. Mas ele está falando isso para todo mundo, a todo momento, a cada instante. O sol, a criação inteira está falando eu te amo para a criatura. Você tem quando ele fala que te ama, você tem essa consciência. E aí você quer corresponder. Ele vê que você quer corresponder a todo esse amor dele. Entenderam? Assim, a sua intenção é essa também, querer corresponder a cada eu te amo que ele fala. Você entende que ele fala constantemente, está saindo dele atos de amor para a criatura. Então, quando você entende isso, você tem essa consciência, você vive com essa intenção de amar e de corresponder a cada um desses eu te amo. Ele vê isso na sua alma. Que você quer corresponder por todos. Que a sua vontade é corresponder por todos. E essa sua vontade é a mesma dele. Porque ele está falando para todos. E você quer retornar esse eu te amo em nome de todos. Então ele recebe. Ele que dá o valor. Ele que coloca o valor nesse ato, como se fosse uma moeda, né? Uma moeda. E ele é o rei. E ele que vai falar quanto que vale essa moeda. Ele que vai cunhar o valor na moeda. E ele fala, vale 100 mil. Vale 100 mil. É isso. E aí eu entendi isso ontem. Sobre isso aqui, né? De como que a gente vai fazer, refazer. Como que ela fez, refez para completar tudo o que se necessita. Como que ela fez em nome de todos. Como que ela fez o que todos deveriam fazer. É isso. E ela fez em nome de todos. Colocou o eu te amo em cada ato da criação e redenção. Correspondeu a esse amor de Deus que saiu de Deus em nome de todos. Ela correspondeu a tudo. E obteve o fiat de Deus. O fiat da santificação. E já foi pronunciado. O terceiro fiat. Aí ele continua. Alguns poderão dizer, como? Tantos presságios que manifesta o bendito Jesus a esta criatura deste reino do fiat divino.
Os bens que trará ultrapassarão criação e redenção. Aliás, será coroa tanto de uma como da outra. Coroa da criação e redenção. E apesar de tanto bem, nenhuma coisa milagrosa no exterior se vê nela, como confirmação do grande bem deste reino. Nenhuma coisa milagrosa no exterior se vê nela, mas isso não importa, como ele falou. Que grande coisa ela ficar fazendo milagres exteriores, igual a Nossa Senhora, né, que ele falou da Nossa Senhora. O que seria maior, ela ficar fazendo milagres exteriores, curando as pessoas, e isso ficaria lá na época que ela viveu, para a pessoa que estava lá, que conviveu com ela, só para as pessoas que conviveu com ela, ou o grande bem que ela fez de dar Deus às criaturas, de obter o Redentor, de através dela Deus fazer o grande milagre da redenção. Qual que é a maior? Então, qual que é a maior também a Luísa fazer? Se ela tivesse feito grandes milagres lá na época que ela viveu, só para as pessoas que conviveu com ela, ou tudo que ela deixou escrito aqui, ou esse trabalho interior. E se ela ficasse assim, fazendo milagres, trabalhando, se ela tivesse, por exemplo, essa fama, né, da que fala Deus te abençoe e é curado, ela ia ficar tanto tempo do dia dela recebendo pessoas doentes. Ia ficar muito tempo nesse trabalho exterior de cura do exterior, de doenças e tudo, e não ia ter essa vida interior, porque a gente é limitada, ela não teria como ficar trabalhando ininterruptamente no reino, no interior dela, e ao mesmo tempo fazer o trabalho no exterior, trabalhando, curando as pessoas. Então, Jesus separou ela. Seu trabalho é na alma, interior, é comigo. É cara a cara comigo o tempo todo. Para suplicar, para refazer tudo que os outros não fizeram. Então, tem que você ficar ocupada nisso. O seu trabalho, ocupada no seu trabalho interior. E a vida exterior esquece. Fica em segundo plano, né? Aliás, será como coroa, e apesar de tanto bem, nenhuma coisa milagrosa no exterior se vê nela, como confirmação do grande bem. Então, um grande bem não é confirmado por causa da pessoa fazer milagres exteriores, não é assim. Enquanto os outros santos, sem o presságio deste grande bem, fizeram milagres a cada passo, então tem assim, tipo, não, ela tinha que fazer mais então, né, do que os outros. Mas se você, aí ele fala, mas se você olhar para trás e considerar minha amada mãe, como que era minha mãe? A mais santa de todas as criaturas, a Imaculada, a mais santa de todas as criaturas. O grande bem que encerrou em si e que trouxe às criaturas. Ela encerrou todo o bem nela, né? O próprio Deus. O grande bem que encerrou em si, que é o próprio Deus, o próprio Verbo. O próprio Verbo que se encarnou no seio dela. O grande bem que ela trouxe em si e deu às criaturas. O grande bem que ela trouxe, que ela encerrou e deu. Não há quem possa comparar-se a ela. Porque ela encerrou em si o próprio Deus. E ela nos dá o próprio Deus. Através dela recebemos o próprio Deus. Não há quem possa comparar-se a ela. Fez o grande milagre de conceber em si o Verbo e o presságio de dar um Deus às criaturas, não de dar cura em milagre às criaturas. Ela não deu às criaturas cura de cegueira, ressuscitar um corpo. Ela não deu às criaturas isso, ela deu o próprio Deus. Ela dá o próprio Deus às criaturas. Esse milagre que ela faz. Só que se a gente ficar pensando, se a gente ficar pensando, não ter o mesmo pensamento divino, a gente vai olhar até para a vida de Nossa Senhora e falar, nossa, ela não fez nenhum milagre. Ela é a mais santa de todas as criaturas, mas ela
não fez grandes coisas assim. A gente não vê falando na Bíblia que ela fez grandes coisas. A gente não vê, mas ela fez também, né? Se a gente ler a mística Cidade de Deus, coisas que ela fez, né, para as pessoas, assim, intercessão, principalmente intercessão. Eu não li todo o livro da mística Cidade de Deus, mas eu lembro da, da conversão de São Paulo. Tudo tinha a mão dela, tudo tinha a participação dela, tudo. Ela é a dispensadora de toda a graça. Todo o bem está depositado nela. Então, tudo que aconteceu, todos os milagres que aconteceu na redenção, vem dela. Estava tudo depositado nela, porque é o próprio Deus, ela é mãe do bem, né? Do amor. Ela é mãe do amor, mãe do bem, mãe de toda a graça, que é Deus. E ela que dá. Ela que nos dá Deus. Ela que dá Deus a cada criatura. Todo o bem que acontece é Deus, então sai tudo dela. Ela, então, se a gente não parar para pensar, se a gente não ouvir Deus falando, se Ele não abrir a nossa inteligência, a iluminar a nossa inteligência e revelar, a gente fica nisso, pensando pequeno. Ah, mas a Luísa não fez nada de grande. Não consigo entender essa grandeza dessa santa. Não consigo entender a grandeza dela. Nem beatificada ela foi, nem foi. Então não consigo ver a grandeza do que ela fez, não consigo. Se você não abrir os ouvidos e os olhos bem abertos e ouvir Deus falando, você não entende mesmo. Sem Deus a gente não entende nada, a gente é cego, surdo, mudo, aleijado, coxo, caído, não consegue entender nada sem a vontade de Deus, sem o conhecimento. Sem Deus falando, iluminando, sem a contemplação que dessa palavra, a gente não entende nada. E fica pensando desse jeito. Então ela fez. E diante deste prodígio jamais visto nem ouvido, de poder dar o verbo eterno às criaturas, todos os outros milagres unidos juntos são pequenas chaminhas diante do sol. Então aí você fala, ela não fez nada. Fez tudo. E tudo que os outros fizeram não é nada. Ela trouxe o próprio Deus. Agora, o problema é porque então, Senhor, o que acontece, né? As pessoas não sabem disso. Sobre a divina vontade. Não entende que muita gente não entende, acho que a maioria não entende, que tudo que aconteceu na vida de Nossa Senhora, desse grande milagre que aconteceu, foi por causa da divina vontade, porque ela nunca fez a vontade dela. Sempre quando a gente pensa em Nossa Senhora, que a maioria dos católicos pensa em Nossa Senhora, atribui a santidade dela ao fato dela ser imaculada. E fica nisso. Ela é imaculada, ela é a mãe de Deus e não consegue aprofundar nesse mistério dela. Sem o livro do céu, não tem como. Com o livro do céu a gente entende o plano de Deus, né? O que ele fez. Que tudo que ela fez, que tudo que aconteceu na vida dela, que que esse grande prodígio de conceber em si mesmo o Verbo eterno e dar ele a todos, esse prodígio jamais visto, é por causa da divina vontade que teve vida nela perene. Ela nunca fez a vontade dela. Então, se a gente não entender isso, que é por causa disso, que é daí que vem toda a santidade dela, que é daí que vem esse grande prodígio de conceber em si mesma o Verbo e dar a todos. Se ele não entender isso, aí não vai entender nada. Vai faltar uma peça assim principal para entender a Nossa Senhora, para entender a redenção. Se faltar isso, falta muita coisa. Você fica,
a gente fica pensando, ela é imaculada. Ela é imaculada, por isso que ela concebeu em si. E isso foi tudo assim, tipo assim, Deus escolheu ela, retirou ela nasceu, ela é imaculada, e ele decidiu que ela é mãe dele, né? Então ele que decidiu, foi ele sim, mas teve a vontade dela unida com a dele. Essa parte não, ninguém fala. Foi tudo ele, sim, foi tudo ele. Mas ninguém para pensar nisso. Que teve ela desse trabalho interior, dessa vida interior dela, do que ela fez, das orações que ela fez, desse trabalho que ela ficou ocupada durante toda a vida dela, nesse trabalho de obter o Redentor, nesse trabalho interior. Ninguém sabe, ninguém fala disso, ninguém pensa nisso. Que ela vivia com a vontade divina. Só contempla a vontade, o fiat na hora do sim dela, né? Na encarnação do Verbo. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Se a gente não entender isso, se a igreja não entender isso, se as pessoas não entenderem isso, falta uma peça fundamental, assim, fundamental para entender esse plano de Deus, para entender. Entender isso que Jesus está falando aqui. Se você olhar para trás e considerar minha amada mãe, a mais santa de todas as criaturas, o grande bem que encerrou em si, que trouxe as criaturas, não há quem possa comparar-se a ela. Fez o grande milagre de conceber em si o Verbo divino e o presságio de dar um Deus às criaturas. Porque aí fica quando Jesus fala assim, né? Fez o grande milagre de conceber em si o Verbo divino. Quando a gente pensa na concepção do Verbo, a gente não entende que ela viveu com a divina vontade, que que é a vontade divina através dela que fez esse milagre. Que ela suspirou, ela pediu, ela venceu o Criador. Por causa da vontade que ela tinha, que era a mesma dele. Aí fica parecendo que sabe assim, foi ele que decidiu, Abba Eterno, que ela seria a mãe dele. E aí só naquele momento que apareceu o anjo, revelou para ela, você é a cheia de graça, e Deus quer ser concebido no seu ventre. Você aceita? Ela, sim, aceito. Aceito. Sim, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Como se dará isso? Será assim, ele descerá sobre ti. O Espírito dele descerá sobre ti e aí vai ser assim. Tá bom, eu aceito. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Mas aí a gente não entendia toda essa parte que aconteceu na vida dela antes desse sim. Que ela venceu o Criador. Com a vontade divina nela, venceu o Criador e ele desceu. Essa parte importantíssima falta. Que teve a participação dela com a vontade divina nela, né? Pedindo, implorando, suspirando pelo Redentor. Fazendo essa ponte, essa conversa, né? Não tem essa parte. A igreja não fala dessa parte. E aí a gente não consegue entender direito. Essa parte que ele fala aqui dela, que ele falou aqui. Como eu fiz com a soberana rainha, quando preparei o reino da redenção. A atraí tanto a mim, a mantive tão ocupada em seu interior para formar junto com ela, tá vendo? Esse junto com ela aqui é o milagre da redenção. Fica parecendo que ele formou sozinho e perguntou para ela, você aceita? Aceito. E ele fez todo o resto sozinho e ela não teve a participação dela. Foi junto com ela. Foi junto com a criatura. E a mesma coisa ele faz na santificação. É junto com a criatura. É junto com a Luísa que ele formou o reino da santificação. É junto. É a vontade dele na criatura. São duas pessoas. Porque a gente fica pensando, Deus é que é soberano, poderoso, e ele faz tudo sozinho, a gente só
fica sabendo depois que ele fez, já está pronto. Ele que decidiu, Abba Eterno, ser concebido, e ele só falou para ela na hora lá e falou. O anjo apareceu e falou. Não foi assim. Ele formou junto com ela o milagre da redenção. Junto com ela, todo o tempo ele estava formando junto com ela essa redenção. Mas ela não sabia, ela soube na hora que ela sabia que ela seria a mãe, no momento que o anjo anunciou. Mas teve sempre esse junto. Tantas coisas que juntos tínhamos que fazer, que refazer, que completar, que tive que esconder em seu exterior, em qualquer coisa que pudesse chamar milagre. Aqui ela foi o verdadeiro sol que eclipsou em si o mesmo verbo do Pai. Então, se não entender, se não tivesse, igual Jesus falou, cada palavra que eu revelo é um milagre. É um milagre. Ele abre nossos olhos para a gente entender tudo. Para a gente entender. Aí ele fala aqui. Agora, quem deve fazer o mais? Não é necessário que faça o menos. O mais é o reino. O mais é. E o menos é fazer esses milagres. Quem deve fazer o mais? Trazer um reino. Trazer todos os bens. Não precisa fazer o menos. Então, não precisa, na santidade divina, fazer milagres, coisas exteriores. Assim, diante do grande milagre do reino de minha vontade, restabelecido em meias criaturas, todos os outros milagres serão pequenas chaminhas diante do grande sol de meu querer. Cada dito, verdade e manifestação sobre ele é um milagre que saiu de minha vontade, como preservativo de todo o mal, e para vincular as criaturas a um bem infinito, a uma glória maior, a uma nova beleza toda divina. E foi através da Luísa que ele disse, que ele manifestou essas verdades. Então, o grande milagre que ele estava fazendo através dela, formando esse reino, não é um reino assim que a gente vai, que ele formou lá não sei aonde, que está escondido, um jardim secreto que ele está formando com a Luísa, depois a gente vai para lá. Não é isso. São as verdades. Esse reino que ele formou é o livro do céu, é o conhecimento. É o conhecimento, esse milagre maior que ele fez. É tudo que ele revelou para ela e deixou. E o reino é formado na nossa alma. É o conhecimento que forma o reino na alma. Quem deve fazer o mais não é necessário que faça o menos. Não, ela fez tudo o que ela fez no interior dela. E obteve dele esse grande bem que é a verdade, a manifestação sobre a divina vontade. Quando a gente entende o que é a vontade divina, e você entende que Deus quer, e aí ele revelou o que ela é, e que ele quer dar ela pra gente. E como que a gente sabe disso? Lendo o livro do céu. E aí você fala, eu quero. É um milagre, cada palavra, manifestação, é um milagre que saiu de minha vontade, como preservativo de todo o mal, e para vincular as criaturas a um bem infinito, a uma glória maior, a uma nova beleza toda divina, porque a criatura, a gente quando lê o livro do céu, que entende sobre a vontade divina, você não quer fazer a sua própria vontade, você quer a vontade divina, e você volta a ter a sua semelhança com Deus, a viver, a ter a alma como saiu das mãos dele. É a vontade humana que distorce a nossa imagem, que degrada tudo, que é a fonte de todo o mal. Então, se você entende que, se você conhece o livro do céu, o que é a vontade divina, e que nós somos criados para viver com ela, e você passa e fala, eu não quero mais a minha vontade humana. E aí você retorna ao primordial da criação. Então, cada manifestação é um milagre, porque você passa a enxergar o que é a sua vontade humana, que é a fonte de todo.
Você vivia com ela e nem sabia. Você vivia fazendo a sua própria vontade o tempo todo. E estava tudo feio, tudo horrível, sua alma doente. Só que você não sabia que era por causa disso. Você não tinha essa noção. Você não tinha essa consciência. Agora você sabe qual que é a raiz de todo o mal. E aí você vai tirar. Não quero mais. Aí volta a ficar saudável. É o conhecimento que faz tudo, tá vendo? É o conhecimento. Eu entendi qual que é a chave do inferno, a vontade humana. E eu entendi qual que é a chave para voltar a ser como Deus me criou. Imagem e semelhança dele, filha dele, vivendo da santidade dele, vivendo dos bens dele, vivendo dele, da vida dele, constantemente com ele, entendendo ele. Entendi. Então, pronto. Fiquei rica de novo. Era pobre, miserável, vivendo nas trevas. Aí, através do conhecimento, você volta a viver na luz. É o conhecimento, é o milagre. É o preservativo de todo mal. É o contrário, né? A vontade humana é a chave de todo mal. A vontade divina é o preservativo de todo mal. Você não vive mais nas trevas, na lama, no pecado, na doença de alma. É o preservativo de todo mal e para vincular as criaturas a um bem infinito, a uma glória maior, uma nova beleza toda divina. Então é isso, depois eu continuo nessa parte aqui. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.